Você já olhou para o céu e tentou imaginar o que tem além das estrelas? A exobiologia ou astrobiologia pode te ajudar a entender o universo, pois estuda a origem, a evolução e o futuro dele. Não tem nada a ver com teorias da conspiração extraterrestres, e sim com as condições básicas que originaram a vida. As pessoas sempre tiveram interesse pelo que estava fora do planeta Terra. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, deu-se início à chamada Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram a chamada corrida espacial, durante um período chamado de Guerra Fria. Nessa corrida, por uma hegemonia mundial, quem mandasse um ser terrestre para o espaço primeiro venceria. No ano de 1957, os russos enviaram o primeiro satélite artificial à Lua, Sputnik. Em seguida, para não ficar para trás, os Estados Unidos enviaram outro satélite no ano seguinte, Explorer 1, e criaram a tão falada em filmes NASA para explorar o espaço. Os Estados Unidos veio logo em seguida enviando, em maio desse ano, Alan Shepard. Essa corrida foi acompanhada por todo mundo. Os Estados Unidos então criaram o Projeto Apollo, com o objetivo de levar o homem à Lua. Isso ocorreu em 20 de julho de 1969, com a nave Apollo 11, que continha o astronauta Neil Armstrong. Existem várias hipóteses que visam demonstrar a origem da vida. Nessas hipóteses vão desde os experimentos conhecidos com carnes e moscas, dos experimentos de Louis Pasteur, da panspermia cósmica, até finalmente a mais conhecida, a teoria de Oparin. Em 1936, o russo Alexander Oparin formulou uma teoria revolucionária que tenta explicar a origem da vida na Terra sem recorrer a fenômenos sobrenaturais ou extraterrestres. Sua hipótese se baseava numa atmosfera primitiva, com vários elementos e compostos químicos, sob altas temperaturas em presença de raios ultravioletas e elétricos. Esses compostos teriam se combinado, originando aminoácidos, que ficavam flutuando na atmosfera. E com concentração da umidade na atmosfera, nas nuvens, começaram a ocorrer chuvas. Com isso, os aminoácidos eram arrastados para o solo e se combinavam uns com os outros, formando proteínas. Após isso, ocorreria o que chamamos de uma sopa de proteínas, nas águas quentes dos mares primitivos. Essas proteínas se juntavam com a água e formavam os coacervados, que seriam os primeiros organismos vivos da Terra. Depois disso, começavam a formar membranas lipídicas, surgindo a primeira célula. Pouco tempo depois, em 1957, Sidney Fox submeteu uma mistura de aminoácidos secos e aquecimento prolongado, e demonstrou que eles reagiam entre si, formando cadeias peptídicas, com o aparecimento de moléculas proteicas pequenas. Para que um planeta exista, é necessário que fragmentos de gás e poeira com a ação da gravidade do disco da galáxia formando nebulosas, onde a energia da gravidade se transforma em calor. Para se tornar uma nebulosa protoplanetária, é necessário que tenha uma região fria, que junta muitos grãos de poeira, gelo e gás, que condensam e atraem outros, ficando enormes. Por ser enormes, elas, em seu núcleo, transformam hidrogênio em hélio, onde o fará brilhar. Então, a matéria planetária é extraída. Assim, surgindo os planetas. Vida fora da Terra. Nuvens de Vênus. Vênus tem uma temperatura amena de 462 graus Celsius. Sua atmosfera é composta de 96,5% de dióxido de carbono e apenas 0,002% de vapor de água. Essas condições seriam propícias só para organismos extremófilos. Se existe vida em Vênus, essa se encontraria na densa camada atmosférica entre as nuvens. Esta hipótese foi baseada em dois tipos de raciocínios. O primeiro deles, no passado houve condições climáticas propícias ao surgimento da vida. O outro diz que a atmosfera deste planeta tem condições de pressão e temperatura adequadas no aparecimento da vida, podendo abrigar organismos em suspensão. De acordo com pesquisadores, Vênus teve um depósito de água por 2 bilhões de anos, um tempo bem maior do que se é estipulado sobre a existência de água em mar. Satélite de Saturno, Encélado. Uma sonda espacial auxiliou na descoberta de 101 geysers na superfície de Encélado. São jatos de água quente em torno de 90 graus, que são expelidos no interior dessa lua, liberando uma tonelada de líquido a cada 5 segundos. Uma parte dessa água acaba congelando e volta à superfície em forma de neve. A outra parte, que não cai sobre a superfície, se acumula em torno de Saturno, formando seus anéis. Foi descoberto que 1% das substâncias expelidas dos geysers são compostos orgânicos, os quais são necessários ao surgimento da vida. Satélite de Júpiter, Europa. Embaixo da camada de gelo da superfície de Europa, é hipotetizada a existência de um oceano subterrâneo 11 vezes mais profundo que as Fossas Marianas, local de maior profundidade no planeta Terra. De acordo com um artigo publicado na Nature, a sonda Galileu, que passou 8 anos na órbita de Júpiter, identificou flutuações intensas no campo magnético e na densidade de moléculas de gás ionizado.
Já pensou se lá fora tivesse algum ser que pudesse sobreviver em frio muito extremo ou em calor muito escaldante? Talvez até em ambientes químicos muito fortes, ou talvez sem precisar respirar, ou com muito pouco ar? Então, na Terra existem seres como esse, e esses seres são chamados de extremófilos. Podemos citar como exemplo o topo dos vulcões. Ninguém espera que algum ser vivo vá morar lá, certo? Então, tem algumas bactérias que conseguem sobreviver mesmo no calor extremo do topo dos vulcões. Por que será que isso acontece e que elas escolhem esse tipo de ambiente como o seu lar? Elas escolhem pela falta de competição. Por que essas bactérias conseguem aguentar? Bom, essas bactérias conseguem, entre os seus genes, ter grandes interações intermoleculares. Os seus genes conseguem interagir um com o outro e dificilmente se separam, deixando o DNA delas inteiro e fazendo com que elas não sejam afetadas por esse calor. A exobiologia levanta a possibilidade de haver vida em outros planetas. Futuro da vida na Terra. Não tem como ter certeza do futuro da vida, mas sabendo do passado é possível ter uma ideia do que pode acontecer no futuro. Sabemos que já houveram algumas extinções em massa, como a que extinguiu os dinossauros, e é normal que de tempos em tempos ocorram esses grandes eventos, tão importantes para a evolução. Alguns cientistas acreditam que esses eventos acontecerão de novo. Para ficar mais fácil de entender, criaram uma linha do tempo, mas é importante lembrar que não existe precisão dessas datas. Mais ou menos 20 mil anos ocorrerão erupções solares, que ionizariam a atmosfera, alterando assim a sua química, pois a radiação quebraria as ligações de nitrogênio e uma reação em cadeia transformaria o ozônio em oxigênio. Sem o ozônio, toda a radiação entraria na atmosfera, prejudicando assim a vida na Terra. 100 mil anos, é possível que supervulcões se tornem ativos e além da lava que inundaria grandes áreas, a fumaça cobriria uma boa parte da Terra, e isso bloquearia a luz do Sol, esfriando muito o planeta. Em 200 mil anos, o campo magnético pode se inverter, e a Terra ficará mais vulnerável à radiação vinda do espaço, além de que muitos animais ficariam desorientados, como os tubarões, que se orientam pelo campo magnético. Em 100 milhões de anos, com a deriva continental, os continentes terão se afastado, alargando o Oceano Atlântico. E em 250 milhões de anos, o supercontinente terá se formado, mudando drasticamente as temperaturas, já que mudaria também as correntes marinhas que afetam o clima. Em 3 bilhões de anos, o campo magnético desaparecerá completamente, trazendo prejuízos inimagináveis para a vida na Terra. Em 3,5 bilhões de anos, o efeito estufa já estará descontrolado, e até os oceanos poderão evaporar por completo. Então, em aproximadamente 5 bilhões de anos, as placas tectônicas e o vulcanismo irão parar devido ao resfriamento do manto. E o Sol irá virar uma gigante vermelha, ficando muito perto da Terra, impossibilitando a vida no planeta. Mas não se preocupem, pois tudo isso vai levar muito tempo para acontecer. Então, para onde a evolução levará a vida? A única certeza que temos é que a vida é muito resistente. Enquanto nosso planeta tiver condições mínimas, a vida deve continuar, e talvez se estenda até o final dos tempos, quando o universo esgotar todas as suas fontes de energia e todas as estrelas se apagarem.